Segunda rodada do Brasileirão vai começar hoje e nesse vídeo a gente vai ver os favoritos, os times que estão muito pressionados, os times em crise, os times que precisam vencer de qualquer forma. Teremos Flamengo, Internacional, Bragantino e Atlético Mineiro, Santos e São Paulo, Remo e Mirassol. Teremos Cruzeiro e Curitiba, muitos jogos pra gente falar nesse vídeo agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Cara, se inscreve no canal, se inscreve aí no canal, muito importante, deixa a curtida, deixa o hype, porque a gente vai falar da segunda rodada do Brasileirão e começa daqui a pouquinho, meu camarada. E é o seguinte, a gente vai falar dos favoritos para essas partidas, tá? E dos times, algumas escalações aí de alguns times, dos jogos que estão pegando mais fogo, né? Flamengo e Internacional se enfrentam, tá? E tá todo mundo pressionado no Flamengo. Só que agora eu vinha falando isso ao longo da semana, até a torcida do Flamengo tá pressionada, porque o Casimiro fez um vídeo que viralizou muito, falando sobre a final da Supercopa Rei, em que a torcida do Flamengo foi engolida pela torcida do Corinthians, e todo mundo ficou muito bolado com o Casimiro, porque ele debochou bastante da torcida do Flamengo. E aí parece que a torcida do Flamengo quer dar uma resposta ao Casimiro. Chegamos nesse ponto da nossa vida, tá? Então, além dos jogadores, da diretoria, do Felipe Luiz, até a torcida do Flamengo tá pressionada para esse jogo diante do Internacional no Maracanã, às 7 horas da noite, cara. É um jogo em que até o próprio Inter chega pressionado. Tá ali perto da zona do rebaixamento, uma derrota. Os dois estão colados ali, né? 15º e 16º colocado. Uma derrota do Internacional nesse jogo deve colocar o Clube Gaúcho de volta na zona do rebaixamento. Por que eu falo de volta? Por conta da reta final do campeonato de 2025, que o Inter esteve na zona do rebaixamento boa parte do campeonato. O Flamengo é consideravelmente favorito para esse jogo. Faço a ressalva de que o Flamengo vem jogando mal, tá? Mas diante da pressão e das cobranças que os jogadores vêm recebendo, acredito que o elenco do Flamengo vá muito concentrado para essa partida diante do Inter e devemos ter um bom jogo do Flamengo, é o que eu estou prevendo. O Flamengo deve ganhar ali com uma boa margem, tá? Não vai golear o Internacional, porque o Internacional é um time forte, mas o Flamengo deve ganhar ali de 2-0, 3-1, algo assim. O Flamengo vai muito sério para esse jogo e eu estou depositando confiança no Flamengo, tá? Comenta aqui embaixo se você deposita ou não essa confiança, eu estou depositando. Lembrando que eu vou estar de olho nos comentários e vou estar trocando ideia com você no comentário. Então eu vou responder seu comentário, comenta aqui embaixo que eu quero trocar essa ideia com você. Bragantino e Galo. O Bragantino ainda não perdeu na temporada, tá? Tá invicto, não perdeu nem no Campeonato Paulista e na primeira rodada venceu o Curitiba, mas não apresentou o melhor futebol possível, tá? O Bragantino ainda tá um pouco aquém do nível de Série A, apesar de ter um bom início de temporada. O Bragantino mudou muito pouco o seu elenco dessa temporada da anterior para essa. O Galo tá se encaixando, fez 2 jogos muito fortes diante de Cruzeiro e Palmeiras. E pra mim o Galo nesse jogo aqui é levemente favorito, mas esse é um dos jogos mais imprevisíveis da rodada, tá? Se fosse em BH, o Galo seria consideravelmente favorito, mas como é em Bragança, cara, eu acho que o Bragantino ele pode complicar a vida do Atlético aqui, um empate pode rolar, o Bragantino pode vencer, pode ir para qualquer um dos lados. Então, você deve ter uma opinião diferente de mim, por exemplo, você pode achar que o Bragantino é favorito, mas para mim o Galo, ele é levemente favorito, tá? Santos e São Paulo. São Paulo vem em lua de mel depois de um início muito ruim de Campeonato Paulista, se afastou da zona do rebaixamento por lá, depois de vencer o próprio Santos no final de semana. Santos que deve ter Gabigol, deve ter Rony no comando do ataque nesse clássico na Vila Belmiro, vem de derrota para o próprio São Paulo, vem em crise. O Santos perdeu na primeira rodada para a Chapecoense e chega muito pressionado. O Santos não tem um time muito forte, mas também é o mesmo nível do que o São Paulo vem produzindo ali, né? O São Paulo tem um nível muito próximo do que o Santos tem, tá? Ambos os times não têm elencos fortíssimos para brigar no topo da tabela do Brasileirão, mas são camisas gigantescas e pesadas. O Santos, para mim, aqui volta a ser favorito por conta do fator casa, tá? Eu vejo o Santos levemente favorito nesse Sansão aqui, diante da sua torcida. Remo e Mirassol. A torcida do Remo está empolvorosa para saber qual vai ser a escalação. Muitas escalações foram aí produzidas e muita gente deu opinião, muita apuração, muito jornalista dando apuração, porque a gente sabe que o Osório, técnico do Remo, ele esconde muito bem essa escalação e ele muda a escalação rodada após rodada. Fiz algumas apurações e a escalação que eu mais confio é essa aqui do Globoesporte.com, bate mais ou menos com o que eu apuro.
E a escalação provável, né? É Marcelo Rangel, João Lucas, Marlon, Kaique, Cufré, já titular na esquerda, Zé Ricardo mantido no comando ali da volância, Patrick de Paula, Pikachu, Diego Hernandes voltando de suspensão, Aleph Manga e o Carlinhos no comando do ataque, tá? Mas alguns outros reforços estão ali já no banco de reservas, né? Ó, Diego Hernandes e Nico Ferreira estão disponíveis, o Nico deve ser banco de reservas. Cufré, Zé Wellison, Catarose e Rafael Montes estão registrados no bid, só o Leonel Pico não teve o seu nome registrado no bid. Todos esses aí devem ir ao jogo para ficar pelo menos à disposição no banco de reservas do Osório. Mas esse é o campinho que eu mais confio, tá? A lateral esquerda na última partida foi improvisada, né? O Kaique Almeida fez a lateral esquerda. Aliás, o Osório já foi muito criticado, mas se há costume, eu falei isso no vídeo de apresentação do Osório, ele é um treinador que faz muitas improvisações. Ele botou o Kaique na esquerda, mas agora deve jogar o zagueiro de volta aqui pro comando da zaga ali. O Marlon deve receber mais uma chance, apesar de ter tido alguns erros nesse início de temporada. O Marlon costuma ser um zagueiro firme, deve ser titular novamente, mas precisa agarrar a sua chance. João Lucas vem fazendo boas campanhas, bons jogos. Patrick de Paula, Zé Ricardo é uma boa dupla de volantes. Zé Ricardo tem bom passe, muito marcador. O Patrick de Paula tem um chute de fora da área. Iago Pikachu é o diferente do clube do Remo. Diego Hernandes entrando numa ponta, Aleph Manga continua na outra e Carlinhos recebe a chance no comando do ataque. No lado do Mirassol, temos ali uma nuance, que é o seguinte: o Mirassol jogou no domingo e jogou na segunda-feira. Mas como assim, Diogo? O jogo de domingo foi adiado por conta das chuvas, então ele chegou a jogar um tempo no domingo e teve que terminar o jogo diante do Novo Horizontino na segunda-feira. Então o Mirassol teve terça de descanso, viajou e quarta-feira já vai jogar em Belém diante do clube do Remo. Por conta disso, o Rafael Guanais vai continuar rodando o elenco. Ele poupou alguns dos seus principais jogadores, como o Eduardo, não jogou, por exemplo, no jogo diante do Novo Horizontino. Mugni não jogou também. O Reinaldo não jogou, o Igor Cariús jogou na esquerda. É possível que o Igor Cariús se mantenha aqui também, porque o Reinaldo está fora, tá? O Reinaldo está fora desse jogo. Então, o próprio Rafael Guanais disse que vai gerar um pouco o elenco, tá? Vai gerar um pouco o elenco e deve... Eu acho improvável que o Guanais vá com 2 meias de criação, tá? Mugni e Eduardo. É um time muito ofensivo para se jogar em Belém. Ainda mais com um time cansado. Porém, essa é a escalação que o Globo Esporte está dando para essa partida. Falando sobre isso, cara, pra mim é um confronto direto entre Remo e Mirassol. Já comenta aqui embaixo qual vai ser o seu placar pra esse jogo entre Remo e Mirassol e comenta o seu favorito. Eu vejo o Remo levemente favorito nessa partida, porque eu não acredito que os elencos sejam ali muito díspares. Acho que eles estão mais ou menos no mesmo nível. E o que coloca o Remo um pouco favorito pra essa partida é o fato do Mirassol estar vindo de uma batida bizarramente cansativa, cara. O Mirassol vem em início de temporada, tudo bem, o Remo também. Mas aí o Mirassol teve que jogar domingo, teve que concentrar, jogar domingo, paralisação, concentrar de novo, jogar segunda de novo. Aí teve que fazer uma leve recuperação na terça-feira. O Mirassol nem treinou, não teve treino. O Mirassol teve que fazer uma leve recuperação na terça-feira para já pegar uma viagem longa, ônibus, mais avião de 4 horas para Belém, para jogar em Belém 8 horas da noite desta quarta-feira. Então o Mirassol vem sem treino, vem cansado para essa partida e pega um clube do Remo que está desesperado por uma vitória na Série A, porque pegou Vitória, perdeu o confronto direto na primeira rodada e tem um segundo confronto direto agora. A torcida do Remo prometendo mosaico, vai estar cheio o Mangueirão. Então eu vejo o Remo levemente favorito para essa partida, mas é outra partida que a gente tem que abrir o olho, porque o Mirassol tem condições de vencer e pode rolar empate, mas eu vejo o Remo levemente favorito, ainda mais com os principais reforços sendo ali adaptados já na equipe principal. Palmeiras e Vitória, cara. O Palmeiras não venceu ainda no campeonato, empatou fora de casa. E o Vitória vem um pouco mais tranquilo para essa partida com a vitória diante do Remo, né? Cara, o Palmeiras costuma apetecar diante do Vitória, tá? O Vitória não baixa a cabeça para cima do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Vai ser um jogo muito parelho. O Palmeiras não vai ter vida fácil. Jair Ventura monta um esquema que costuma a dar um nó tático em Abel Ferreira. O Vitória vai fazer um jogo bastante defensivo, com bastante contra-ataque. O Eric até deve ser titular nessa partida, acredito eu. O Vitória tem pela frente um dos favoritos ao título. O Palmeiras ainda tá tentando seus reforços, está tentando contratar o John Aras, está tentando contratar o Nino para a zaga. O Palmeiras ainda tá indo ao mercado, ainda não tá com seu time
completo, né? O elenco completo que vai disputar o Campeonato Brasileiro, mas ainda é um time muito forte, né? Com Flaco Lopes, com Maurício, com Andrés Pereira, Vitor Roque, Marlon Freitas. Então o Palmeiras ainda é... Talvez o Kelvin seja o ponto fraco do Palmeiras, né? O Palmeiras é favorito diante do Vitória, e o Vitória tem chances nessa partida porque costuma jogar bem diante do Palmeiras por lá. Grêmio e Botafogo, quero a sua opinião, tá? Jogo difícil pra gente opinar também. O Botafogo é o atual líder do campeonato, fez o melhor desempenho da primeira rodada, poupou no final de semana e perdeu o clássico pro Fluminense. O Grêmio vem de derrota, mas tem um excelente time, né? Tem o TT, tem o Carlos Vinícius, o William no banco de reservas, o Monsalve tá voltando. O Grêmio tem um excelente elenco, precisa vencer diante da sua torcida. Fez um jogo muito ruim diante do Fluminense, melhorou ali na reta final e encara ali um adversário difícil, né? Que é o Botafogo. Mas dessa vez o Botafogo não tem o Cuiabano, né? Que o Cuiabano metia gol no Grêmio todo jogo. Mas eu vejo o Botafogo levemente favorito diante da atuação do Botafogo na primeira rodada, cara. Foi avassalador. O time do Botafogo tá jogando por música. Vamos ver se fora de casa vai manter esse ritmo, mas o Botafogo é favorito. Bahia e Fluminense vai ser na quinta-feira, tá? Os únicos dois times que se enfrentam e venceram na primeira rodada. O Bahia dentro de casa é muito forte. O Fluminense costuma fazer bons jogos, tá? Ali na Fonte Nova. Na Copa do Brasil do ano passado, o Fluminense tomou gol no último minuto e perdeu com gol de Luciano Juba. E no Brasileirão do ano passado também, o Fluminense foi com o time reserva, estava vencendo por 3-2 e Luciano Juba fez o gol no último minuto para empatar, foi 3-3. O Fluminense costuma jogar bem na Fonte Nova, mas o Bahia é consideravelmente favorito para esse jogo aí, jogando dentro de casa. É um jogo muito parelho também, mas eu vejo o Bahia favorito. Vasco e Chapecoense, o Vasco chega muito pressionado, mas muito pressionado, tá? Fernando Diniz na corda bamba, uma derrota, dependendo da atuação do Vasco para Chapecoense, pode custar o emprego de Fernando Diniz. A Chapecoense vem de vitória no Clássico sobre o Criciúma em Criciúma, vitória por 4-2 no Brasileirão na estreia diante do Santos. O Chapecoense vem mais leve, mas sabe que essa partida é confronto direto. Então o Chapecoense sabe que se tudo der errado, o empate é um bom resultado diante do Vasco. Pro Vasco, só a vitória importa e o Vasco é levemente favorito nessa partida. A gente já deve ter ali Inestrosa jogando, Brenner de titular também, alguns jogadores contratados começando a tomar sua posição no time titular. E amanhã, a gente vai falar melhor sobre esses jogos de amanhã, mas Cruzeiro e Curitiba se enfrentam, Cruzeiro hiper pressionado também, Curitiba precisando pontuar desesperadamente, porque o Curitiba se enfiou numa situação difícil, tá? Até jogou bem, né? Determinado momento do jogo ali, até o Josué ser expulso, o Curitiba tava bem no jogo, ficou com -1, teve que recuar, Pedro Murisco agarrou pra caramba, mas tomou gol pro Bragantino no final. Essa derrota prejudica muito o planejamento inicial do Curitiba nesse Brasileirão, porque agora o Coxa pega 2 jogos seguidos fora de casa. Então o fato de ter perdido em casa na primeira rodada obriga o Curitiba a pelo menos vencer um dos jogos fora de casa. Pelo menos, tá? O ideal seria fazer 4 pontos, empatar um e vencer outro, tá? Porque a conta é, você joga em casa, vence 3 pontos. Vai fazer 2 jogos fora de casa, pelo menos um pontinho para você chegar na quarta rodada com 4 pontos seguro. Então o Curitiba tá com 0 ponto. Quer dizer que para chegar na quarta rodada com 4 pontos, ele precisa vencer um fora de casa e empatar outro. Vencer o Cruzeiro fora de casa é bastante difícil. Então a gente pode calcular uma vitória diante da Chapecoense, que é um jogo mais acessível. E o empate diante do Cruzeiro nessa rodada seria comemorável, tá? Seria comemorável, o Cruzeiro vai pra cima com tudo que puder. O Cruzeiro perdeu de 4-0 ao lanterna do campeonato, Tite já super pressionado. Não acredito que o Tite esteja na corda bamba, tanto quanto o Diniz nessa rodada. Mas um tropeço aqui diante do Curitiba põe mais pressão ainda diante do Tite. Vai ser um jogo dificílimo pro Cruzeiro. O Curitiba tem jogadores ali que já estão sendo associados ao elenco. Por exemplo, o Keno viajou. Então teremos Pedro Murisco, Tinga, Maicon, Coser, Bruno Melo, William Oliveira, Sebas Gomes, Vini Paulista, Josué tá expulso, né? Cumpre suspensão. Lucas Runier, Lavega ou Keno e Pedro Rocha. Prefiro o Lavega para esse jogo fora de casa, tá? Digo isso como torcedor do Fluminense, porque o Curitiba vai ter que jogar no contra-ataque e o Keno não tem mais aquela explosão toda para começar um jogo de titular. Aquele Keno hiperveloz já não existe mais ao longo de 90 minutos, então melhor começar com o Lavega, que tem mais explosão, e no decorrer do segundo tempo, se o Curitiba estiver vencendo ou empatando, joga o Keno, que aí, meu irmão, é uma fumaça absurda, com o time do Cruzeiro um pouco mais cansado e pressionado. Dito isso, o Cruzeiro, pra mim, é favorito. Atlético e Corinthians só vão jogar no dia 19, o jogo foi adiado, então a gente fala sobre esse jogo mais pra frente.
Comenta aqui embaixo os seus favoritos, os placares pro jogo do seu time, principalmente. E se você tá fazendo o Cartola, entra na nossa liga, porque depois dessa rodada eu vou fechar a liga. A liga está aberta para quem quiser participar. Já são 140 times lá na nossa liga do canal. Até essa rodada ela vai ficar aberta, depois já era, meu camarada. Então se você joga Cartola, entra na nossa liga e se inscreve no nosso canal, que é muito importante. Teremos live depois da rodada hoje, 10h30 da noite. Ativa o sininho para participar. Te espero lá, tamo junto, valeu e falou.